Alimentação saudável. Cure as doenças. Você gostaria de curar as suas doenças e viver plenamente com saúde? Existe atualmente tanta informação sobre a vida saudável. Por que ainda estás doente? Comece ingerindo alimentos alcalinos. São excelentes para a imunidade do seu corpo. Coma alimentos crus e uma fruta por dia, para deixar o seu corpo mais forte contra as doenças. Evite alimentos industrializados ou produtos com acidez e tudo que contenha conservantes. Os alimentos ácidos industriais não nos fazem bem, deixam nosso corpo vulnerável às doenças. Alimentos preparados em casa são mais saudáveis. Coma mais verduras, cereais e legumes. Mas lembre-se, a verdadeira saúde começa na sua alma, nos seus pensamentos e sentimentos. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Música.
e te dê paz. E a vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas mãos. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, Filipenses 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho de amor. Que as Tuas lições, Senhor, possam ficar gravadas em nossos corações e em nossas mentes, para que no nosso dia a dia a gente possa praticá-las. Por isso, Senhor Jesus, nós te rogamos força e coragem para vencer os obstáculos do caminho, para vencer as nossas imperfeições. Obrigada, Jesus, pelo Teu exemplo de luz em nossas vidas. Que o Teu Evangelho, Mestre, possa ser a luz do nosso caminho. Ainda te pedimos, Senhor Jesus, que abençoe todos aqueles nossos irmãos que ainda não te conhecem e procuram um caminho. Te rogamos proteção a todos os irmãozinhos que se encontram enfermos,
que a prática do amor possa ser o nosso ideal de luta. Que onde houver tristeza, a gente possa sempre levar alegria. A gente possa levar o alívio àqueles que sofrem. Em Teu nome, Mestre. Que a nossa reunião da noite possa ser abençoada e que nós possamos gravar os Teus ensinamentos, Senhor Jesus, como lições de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, com a bênção de Jesus, nós iniciamos a nossa reunião da noite. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse reencontro com almas tão queridas. Então é uma oportunidade ímpar que a gente sempre tem de aprender um pouquinho mais, verdade? Então, é com muita alegria que a gente vai dar continuidade aqui no estudo com o tema separação da alma e do corpo. E hoje a pergunta, a questão de 162, na qual fecha esse estudo. Então a gente vai ler aqui a pergunta que Kardec questionou aos espíritos e assim vamos dar continuidade aqui na nossa reflexão da noite de hoje. Pedimos a espiritualidade mais uma vez, o apoio, a inspiração, para que nos ajude poder levar aí um pouquinho daquilo que nos foi pedido. E assim Kardec questionou aos espíritos. Questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? A resposta que os espíritos deram. Frequentemente, ele a conserva por alguns instantes, até que a vida orgânica se extingue de uma vez. Mas muitas vezes, a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. E Kardec aqui, ele faz aqui uma observação e uma explicação dele própria. Então vamos ver o que o Kardec nos fala aqui. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário. Pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o despreendimento completo é mais lento. Veja bem aqui, meus irmãos, o que os espíritos nos falam, nos respondeu aqui, e a observação que o Kardec fez também. Então aqui a gente tem duas situações aqui, Ele está falando aqui do homem, do corpo, e está falando do espírito imortal. No caso do homem aqui, quando está chegando o momento do suplício, daquele momento ali verdadeiro ali, que ele vai ter que passar por aquela prova ali, ele já perde
a sua consciência antes do suplício. E às vezes a preocupação é tanta, né, que ele tem, às vezes isso ocorre após a decapitação. Então ele vai perdendo, né, lentamente essa consciência. E isso não quer dizer que quando isso ocorre, né, o perispírito ainda esteja ligado, não quer dizer que ele esteja ligado ao corpo ainda. Então isso vai separando lentamente, pouco a pouco. Isso vai depender de cada caso. E no caso aqui do espírito imortal, né, aí já é uma situação diferente. Porque o espírito imortal, ele dotado aí de uma elevação moral superior, ele até participa, ele observa tudo. Ele fica a par de todos os acontecimentos, do que se está passando ali. Né? E ao contrário de um espírito que não esteja nessas condições elevadas, ele passa por um momento de perturbação. Porque ele não está preparado, né? Ele não resistiria, então ele passa por essa perturbação. E essa perturbação, o tempo dela, isso varia de acordo com a elevação de cada um. Às vezes isso leva dias, semanas, meses e até anos. Então isso aí é de acordo com a elevação de cada um. Então isso é bastante profundo, né? A gente observar, e a espiritualidade sempre está atrás. Então, no momento do suplício, eles atuam de uma forma que todos possam se beneficiar das benesses do Pai. E aqueles que têm merecimento, com certeza, vai ficar isento de passar por isso aí. No caso aí do homem, né? Então, isso é curioso, né? A gente vê em tantos outros casos também das pessoas terem que ter passado por provas difíceis, não só pela decapitação, mas por outros processos, né, da cadeira elétrica, essas mortes violentas. Então, com certeza, né, a espiritualidade tem que agir. E isso é bastante louvável, né? E a gente tem que sempre agradecer. E às vezes tem irmãos que já passaram por isso aí sem dever nada para a lei do homem e tiveram que passar por isso aí. E alguns, né, no caso de espírito que já passaram por isso aí, às vezes eles passaram para deixar um exemplo de confiança, de fé e acima de tudo, né, de demonstrar aí a imortalidade da alma, né? Então isso é bastante interessante. E para completar aqui, para fechar aqui o nosso raciocínio, né, para arrematar essa questão aqui, a gente vai pedir aqui um auxílio aqui ao Espírito Miramês, que tem um estudo bastante significante, que vai nos auxiliar aqui na compreensão desse tema tão um pouco dramático para nós, né? Falar sobre ele. Então, vamos ver o que o Miramês fala aqui sobre essa questão. Isso está no livro Filosofia Espírita, no volume 4, no capítulo 9. A alma e a decapitação. Por existir a guilhotina na França, o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos e certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. A resposta certamente não pode ser generalizada. Cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual e poucos são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência, sem que possamos determinar o tempo. Havia espíritos encarnados que, somente em saber que a sua cabeça iria para o balaio do carrasco, começava a sofrer, e ante a visão do aparelho assassino, perdiam logo a consciência, indo acordar somente de muito tempo. O suplício é uma prova na qual a dolorosa lição
via de regra, serve de resgate redentor, como karma que só o passado pode explicar. A guilhotina foi responsável pelo rolar de muitas cabeças que no passado fizeram compromisso com as trevas. O inventor desse instrumento de morte foi inspirado por massa enorme de pensamentos inferiores, produzido pelos malfeitores que deveriam morrer nele, como resgate do mal que cometeram no seio da sociedade. Não obstante, nem todos que ali foram entregues ao carrasco impiedoso estavam movidos por dívidas de um tempo que passou. Em muitos casos, foram processo de despertamento das criaturas. Alguns espíritos, antes de reencarnarem, pediram esse meio de retornar à pátria espiritual, para exemplificar coragem e fé, mostrando por esse fato que existe o mundo dos espíritos e que ninguém morre. Para o espírito evoluído, qualquer morte a qual for preciso se submeter é um simples acontecimento, como o de vestir roupas que se trocam com alegria, quando necessário. O medo de morrer, para o ignorante, vem por força instintiva de conservação e sempre passa dos limites por falta de conhecimento da verdade. O espírito pode ficar ligado ao corpo por horas, dias, meses ou anos, depende da sua elevação. No caso de Francisco de Assis, por exemplo, ele deixou o corpo como se deixa uma roupa usada e suja, com plena consciência de seu estado de vida, na sua lucidez imperturbável. Assim aconteceu com vários outros missionários que vieram à Terra por misericórdia de Deus. Morrer para eles, na linguagem humana, é viver, não lhes preocupando com a forma. Escolhe o que mais pode consolar aos que os cercam e levá-los à fé e à confiança em Deus. Jesus submeteu-se aos braços da cruz para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida, que a dor desabrocha nos corações muitos poderes e que as portas do céu se abrem pelo bem compreendida para cumprir sua promessa. Ele voltou, provando que a morte não existe. A missão do Espiritismo é essa também. Seja como for e como devas passar, para o lado de cá, vem com confiança. É isso aí, meus irmãos. Né? A gente analisou aqui a questão aqui do Miramês, aqui, justamente o que os Espíritos falou e o que o Kardec também, né, complementou aí na sua observação. Então, isso é uma oportunidade, independente de cada caso, a gente não vamos julgar aqui, né, porque tudo está programado, né, de um plano reencarnatório, e todos aqueles que passaram superaram, né, essa difícil missão. Então, Jesus está sempre aí no leme, né, e a gente só tem que agradecer essa oportunidade bendita da reencarnação, e ele, né, passou por tudo isso aí e veio demonstrar para nós que a vida continua, a vida é bela. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e que Deus nos abençoe, nos ampare hoje, agora e sempre. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. A nossa saudação fraterna a você que acompanha de casa este momento de reflexão, de estudo, e hoje nós vamos abordar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, são dois temas que estão no capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, onde Allan Kardec examina o dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do tempo e mediunidade gratuita. Nós vamos nos ater aos dois primeiros temas, que é o dom de curar e preces pagas, para nossa análise. Allan Kardec, ele vai coletar em Mateus, lá no capítulo 10, do versículo 8, essa frase de Jesus dirigida aos discípulos.
restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E então Allan Kardec vai fazer análise deste ponto num parágrafo breve, mas de uma profundidade muito grande. Ele repete: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Muito bem. Nós encontramos na literatura espírita mensagens e, inclusive, trechos de livros que tratam a respeito dos médiuns que se fizeram pagar e quais são as consequências quando chegam na realidade espiritual. Não é nada agradável, não é uma coisa boa, não. Então, aí nós precisamos examinar, aprofundar um pouco mais o conceito, e vamos então a cada trechinho daquilo que Jesus comentou. Ele diz aos discípulos: restituir a saúde aos doentes. Naquela época, não havia medicina tão desenvolvida. Já haviam médicos, tanto é que Lucas, que não conheceu Jesus, mas depois se torna um seguidor e vai cooperar com Paulo, inclusive, e vai escrever aquele evangelho que ficou conhecido de todos nós. Lucas era médico, exercia a profissão na época já, então havia já medicina, mas não desenvolvida como agora. Então, haviam as pessoas que tinham a capacidade de curar. Hoje em dia também acontece isso ainda? Acontece. No entanto, os critérios seguem os mesmos. Quando é o uso da mediunidade, não se pode mesclar as coisas. Não se pode cobrar de forma nenhuma. Porque se o indivíduo ou médium cobra, ou as pessoas que estão no seu entorno, às vezes até organizam um grupo, aquela coisa toda, e cobram, ou vendem coisas para poder retirar lucros, às vezes vendem certas medicações chamadas naturais, essas coisas assim, são formas indiretas de cobrança. É comum que os espíritos superiores se afastem e deixem o médium e o grupo sozinhos, à mercê dos espíritos que ainda não despertaram para a responsabilidade e que se apoiam nesse comércio entre um plano e o outro, ou seja, entre o plano dos desencarnados e o plano dos encarnados. Não é agradável aos espíritos superiores, aos espíritos familiares nossos, que nós nos envolvamos nesse tipo de atividade. Então, nós temos visto vários exemplos, inclusive propagados pelos jornais, como notícia desagradável, dessas situações de médicos que, de alguma maneira, faziam cura, não é que não tinham a mediunidade até pujante, mas que acabam tendo dificuldades de uma natureza ou de outra, porque estavam, de alguma forma, se não diretamente, mas comerciando de formas indiretas com a mediunidade. Aí alguém poderá perguntar: mas e se for um magnetizador? Hoje em dia quase não temos mais, não é? Na época de Kardec era muito propagado o magnetismo de Mesmer, chamado mesmerismo, e então haviam pessoas que se dedicavam. Hoje há menos, há ainda pessoas que se dedicam, mas há menos pessoas que se dedicam a essa questão do magnetismo. Mas nessa situação, a pessoa tem direito de cobrar.
Porque o fluido magnético é de doação pessoal. Ah, mas o médium, quando está dando passe, por exemplo, ele não transmite do seu fluido também? Pode ser que até transmita, sabe? Mas antes de fazer isso, ele está recebendo dos espíritos. Ele é médium. Ele pode até doar do fluido dele, que é reposto de forma automática pelos espíritos que estão dando assistência. Então, ele doa daquilo que está recebendo. Está sendo um instrumento para o auxílio, simplesmente. Não tem o direito de cobrar. Agora, o magnetizador, e aí há a diferença, não é? Um médium pode provocar uma cura instantânea. Muito dificilmente um magnetizador consegue uma coisa dessas. Aquilo que acontece, às vezes, pela mediunidade, que é a cura praticamente instantânea ou num tempo recorde, para o magnetizador pode levar horas e horas e horas de magnetização. Porque ele está trabalhando com o próprio fluido. E quando o fluido dele não é compatível com o do paciente, não funciona. Então, a espiritualidade tem meios de superar essas barreiras. Recolhem, coletam na natureza, inclusive, elementos que o médium não tem e compõem com os fluidos do médium, com os fluidos espirituais que eles trazem, mais aquilo que é retirado da natureza, os elementos para a reconstituição da saúde das pessoas. E nós não temos o direito de cobrar por isso. Ao estabelecer uma paga, um pagamento, uma cobrança, o comum, o normal, é que o espírito superior que nos dava assistência se afaste e nos deixe à mercê dos espíritos inferiores. Então não é conveniente de forma nenhuma. Por isso é que Jesus vai continuar. Restituir a saúde aos doentes. Muito bem. Depois ele diz assim, ressuscitai os mortos. Bom, aqui nós precisamos examinar um pouquinho. É possível ressuscitar um morto mesmo? O Espiritismo vem nos explicar que não. Ah, mas então Jesus mentiu? Não. Prestemos atenção numa coisa. Vamos lá. Isso aqui é registro feito pelos discípulos, pelos evangelistas, pelos apóstolos, não é? Então, às vezes, o registro não corresponde exatamente às palavras. Por isso, nós temos que extrair o espírito da letra. Com o espiritismo, nós vamos aprender que o que liga o espírito ao corpo é o perispírito, que é o corpo espiritual, que é o molde, o organizador do corpo material. Quando há o processo da concepção, o perispírito começa a se ligar ao corpo em desenvolvimento, molécula a molécula. Está explicado pelos espíritos no Livro dos Espíritos. E aí vai se ligando até o momento do nascimento, e ainda aí não está completo o processo da reencarnação. Ele continua depois, em períodos sucessivos de 7 anos, conforme explica Leon Denis, o filósofo, o maior filósofo do espiritismo depois de Kardec. Nos vem dizer que há esses períodos sucessivos, aproximadamente 7 anos, né? Agora está diminuindo. Por que está diminuindo esse período? Porque os espíritos explicam no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, que conforme mais evoluído o mundo, mais breve é o período da infância. Como a Terra está evoluindo, o período de infância começa a ficar cada vez mais curto. Já perceberam? Quando eu nasci de olhos fechados. O meu irmão, que nasceu 6, quase 7 anos depois, já nasceu com os olhos abertos. E as crianças hoje, quase sem exceção, nascem de olhos abertos. É um sinal das transformações, das mudanças. A gente brinca dizendo que a criança já nasce com o dedo no teclado. Não, não. Já quase não tem mais isso. Nasce com a mente já ligada no computador, não é? No celular, no aparelho. Então, são os tempos que vão se apresentando e a evolução vai, então, acontecendo. E o que acontece, então? Uma vez terminado de ligar o perispírito ao corpo, vai viver o tempo que está previsto para a encarnação, aquela, e
quando chega o momento, o corpo, então, começa a falecer, começa a deteriorar, e o espírito é expulso do corpo, pelo rompimento dos laços de ligação estabelecidos pelo perispírito. O último laço a se romper é um cordão que existe na parte do cérebro, e do cérebro perispiritual e físico. Então se rompe esse laço e finalmente o espírito está desprendido. Quando acontece isso, já não pode mais haver a volta para o mesmo corpo. Portanto, a ressurreição existe sim, enquanto o espírito ainda não se desligou do corpo. Ah, mas aonde que você encontra a prova disso? Jesus deixou a prova disso. Naquele momento em que as irmãs, não é? Marta e Maria, preocupadíssimas, porque Lázaro tinha morrido, segundo elas entendiam, e chegam a Jesus e dizem: ó, mestre, se estivesses aqui, ele não teria morrido. E Jesus responde: mas ele não está morto, ele apenas dorme. Está bem? E é por isso que ele vai lá e dá a ordem. Elas ainda dizem assim: mas Senhor, ele já cheira mal. Elas não sabiam, não estão sentindo o cheiro dele, ele está lá dentro da tumba. Mas se supunha, 4 dias depois, já deveria estar começando a cheirar mal, não é? Ai, mas Senhor, mas a essa altura ele já cheira mal. E Jesus manda abrir a tumba do mesmo jeito e fala: Lázaro, levanta-te. Como é que vai se levantar se estivesse morto? Não conseguia mais não. Mas como ainda estava ligado ao corpo, o espírito estava ligado ao corpo ainda, Lázaro despertou. Aquela situação da menininha que estava também já no caixão, estavam velando o caixão, e aí Jesus chega, e eles falando que ela estava, ele diz assim: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Aí está outra prova. Não consta que Jesus tenha ressuscitado nenhum morto. Eram pessoas que estavam em aparência de morte. Porque se ele tivesse ressuscitado morto mesmo, aí sim teria sido um milagre. Aí sim teria sido. E ele não fez milagre nenhum. Não há milagres, aliás. Porque o milagre seria uma derrogação de uma lei natural. E Deus não precisa disso, conforme o Espiritismo deixa muito claro para nós. Então, nós temos que entender se ressuscitar os mortos nesse sentido. Ressuscitar aqueles que estão em morte aparente, em estado de morte aparente. Bem, curai os leprosos. Ah, isso era uma praga na época, era um problema tremendo. Os leprosos eram expulsos, tinham que viver perambulando, às vezes, pelo campo, ou formavam comunidades que ficavam isoladas. Foi para uma dessas que foi depois Maria Madalena, não é? Para uma comunidade dessas. Então, os leprosos eram um problema seríssimo. As pessoas tinham medo do contágio, não queriam ter contato de forma nenhuma com os leprosos. Mas Jesus instruiu os discípulos para curar os leprosos. E eles curaram muitos leprosos. Jesus curou muitos leprosos. Então, aí diz assim: expulsai os demônios. É outra coisa que a gente precisa entender. O que são demônios? Demônios vem de uma palavra do grego chamado daimon. E se nós nos lembramos, Sócrates tinha um daimon que falava com ele. Se nós fôssemos entender como a gente entende hoje, a gente iria achar que Sócrates era inspirado por um diabo, por um espírito ruim, mau. Mas daimon naquele tempo era um espírito. Todo espírito era daimon. E havia espíritos bons e espíritos que não eram bons. Então, o de Sócrates era o mentor espiritual dele. Mas, com o tempo, principalmente depois do surgimento da Igreja Católica, a palavra daimon foi traduzida por demônio e como sendo espíritos inferiores, como Kardec coloca aqui, espíritos maus, não é? Maus espíritos, ele coloca. Então, nós vivemos espíritos ignorantes, conforme a gente aprende na própria codificação, que ainda não despertaram para a realidade espiritual na qual eles estão, mas não despertaram ainda para ela. Então, seria esse expulsar os demônios no sentido de, e vamos lá a palavra expulsar, e também precisamos entender qual era o significado dessa palavra naquela época.
Porque não foi o que Jesus fez. Infelizmente, os nossos irmãos neo-evangélicos que gritam, né, expulsando os demônios, a coisa toda, inspirados nos protestantes, que também faziam isso antes, às vezes alguns ainda fazem, não tem efeito nenhum, essa gritaria, essa coiseira toda, que é como se fosse um exorcismo, e Kardec explica para nós que isso não funciona. Exorcismo não funciona. Então, nós, no Espiritismo, procuramos fazer o que Jesus de fato fazia. Veja lá, ele dialogava. Não tem aquele momento que ele pergunta qual o seu nome, e o Espírito diz assim, legião, porque somos muitos. Jesus dialogava, conversava com eles. E aí, quando era necessário, com a sua autoridade moral, e porque havia chegado o momento daquela pessoa ficar livre daquela imposição que era uma obsessão, Jesus dizia, você vai ter que sair. E o espírito tinha que sair, porque era uma ordem de um espírito superior a ele. Ele não tinha como resistir. Então não era uma expulsão. Tanto é que essa legião aí pede para ele para passar pelos porcos. Há uma conversa. E era normalmente uma conversa o que fazia Jesus. E ele conhecia a realidade, ele via os espíritos, sabia o que estava acontecendo. E tinha consciência de que eles são irmãos nossos. Não são seres votados eternamente ao mal, como a Igreja Católica criou depois, seguindo a tradição judia, e não a tradição que o Cristo veio trazer, que revogou a lei, e nós não entendemos naquela época. Qual a lei que ele revogou? A lei mosaica. Mas ele veio para apresentar a lei divina, que já estava colocada nos 10 mandamentos e que a gente não conseguia entender. Então, esse expulsar tem que ser entendido no seguinte sentido: ajudai os espíritos que estão perturbando os que estão encarnados. Dialogai com eles, auxiliai o seu despertar, que é o que nós fazemos nos trabalhos mediúnicos do Centro Espírita, procurando ajudar os nossos irmãos que estão em estado de sofrimento, estado de obsessão, que também estão em sofrimento, lógico, às vezes o obsessor sofre muito mais que o próprio obsidiado. Então, é nesse sentido. E aí, ele vai complementar, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Não cobrar de forma nenhuma, nem indiretamente. Porque às vezes não cobra, não aceita, mas aceita um presente, aceita um elogio, e coisas dessa natureza. Então tem que tomar muito cuidado, porque dar gratuitamente é gratuitamente nos mais amplos sentido da palavra. Aí era o convite, então, para os discípulos, para que trabalhassem em favor do semelhante, sem ânimo de ter qualquer compensação. Não esperar nem sequer o agradecimento, porque há muita gente que é ingrata, e há pessoas que, porque o outro é ingrato, deixam de fazer o bem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo aqui também, que explica muito bem isso, que não tem cabimento. A gente não deve esperar de forma nenhuma qualquer tipo de retribuição. Nem um simples muito obrigado. Porque nós não estamos para receber das criaturas. Nós estamos para atender à vontade de nosso Pai. Para cumprir o nosso papel conforme a nossa consciência nos indica que nós precisamos fazer. E a consciência deixa para a gente, quando a gente a consulta, que é na consciência que está a lei divina inserida, ela vai responder para a gente que cobrar não é, de forma nenhuma, o melhor caminho na situação. Mas nós vamos entrar agora, né, vimos o dom de curar, e examinamos essa questão da gratuidade desse dom, dessa capacidade, né, dessa possibilidade de ajudar o nosso semelhante. Aí alguém poderá perguntar, mas todos nós temos essa capacidade? Todos nós temos, de forma ainda que rudimentária, mas nós temos. Todos nós podemos vibrar pelos nossos irmãos que necessitam. Podemos aprender e transmitir um passe. Podemos irradiar a distância. Agora nós vamos entrar na questão das preces pagas. Vamos lá. Jesus agora, quer dizer, Kardec agora, ele não vai apenas em um evangelista.
Ele vai em 3 evangelistas agora. Ele vai em Lucas, no capítulo 20, versículos 45 a 47. Ele vai também em Marcos, no capítulo 12, versículos 38 a 40. E também em Mateus, no capítulo 23, versículo 14. E Kardec, que estava utilizando a tradução de Sassi na época para o francês, juntou o conteúdo dos 3 evangelistas sobre esse assunto e colocou assim: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, ele falou em seguida a seus discípulos, agora diante do povo todo que estava escutando: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos das sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Olha aí. Então, ele está falando para os discípulos, e desta vez foi registrado que o povo estava ouvindo, porque a lição era para os 2. Bem? Que era para todo mundo se precatar dos escribas e que ficam ali passeando, se exibindo com as suas roupas, e que querem ser reconhecidos pelas pessoas como sendo melhores do que os outros, não é? Como se fossem privilegiados, e às vezes até intermediários, né? Os sacerdotes intermediários de Deus aqui na Terra, né? Para representando Deus diante dos outros seus irmãos. Muito cuidado com isso, que a gente vem cometendo esse engano há séculos e milênios, e nunca, não é que precisa disso. Quando os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar, Jesus ensinou os discípulos a falarem diretamente com Deus. Ah, mas ele não pediu para Pedro apacentar as ovelhas? Lógico que ele pediu para apacentar as ovelhas. E quem disse que apacentar as ovelhas significa se colocar como intermediário entre as ovelhas e Deus? Desde quando? Então, muito cuidado, espírita, médium, dirigente, palestrante, que se coloca como melhor do que os outros, ou como se estivesse representando Deus diante do seu semelhante. Cuidado. E a dependência também que acontece. As pessoas estão condicionadas, nós somos condicionados, por séculos e milênios, a ser dependentes da religião do seu representante. Agora nós nos tornamos espíritas. Vamos para o centro como se fosse a igreja. Centro espírita não é igreja, não. Ah, mas não é o templo para a gente falar com Deus? Depende do que você está entendendo por templo. Se você está entendendo que templo é como a igreja onde a gente ia para cumprir liturgia, então não é. É o templo de oração, o templo de trabalho. Mas nós vamos lá para orar, se quiser ir. Mas Jesus não disse que era preciso um lugar especial. Ele falou para a mulher samaritana que chegaria o dia em que o ser humano, todos nós, adoraríamos a Deus em espírito e verdade, e não no templo ou no monte, porque Deus é espírito. Então, nós não precisamos de templo para orar, mas nós estamos dependentes disso. Mas lógico que o centro tem um papel e ele é muito importante. Lógico que é importante. É um local para nós nos reunirmos, nos encontrarmos, para estudarmos juntos, para orarmos juntos se quisermos. Kardec diz que quando unidos na oração, 100 pessoas têm um poder muito maior que 10. E 10 têm um poder maior do que uma. Mas se estivermos sintonizados no mesmo propósito. Porque se cada um pensar por si, então, às vezes não tem nem a força de um. Porque um atrapalha o outro e anula tudo. Então, nós precisamos entender as coisas. O Espiritismo é uma doutrina de lógica, de raciocínio. Não vem substituir nenhuma religião dogmática.
Então, cuidado com essa questão, para que a gente não cometa o mesmo engano e fica aí encarnação depois de encarnação, que vem depois de outra, que vem mais outra, fazendo sempre a mesma coisa. Enquanto nós estivermos fazendo a mesma coisa, muda de rótulo. Antes era pagão, depois virou católico, depois virou protestante, depois pode ser budista, pode ser maometano, depende da encarnação, vai ser lá o que seja, não é? Mas, e aí vira espírita algum dia também, só que só mudou de rótulo. Muda de rótulo e continua tudo igual, então não progride, não evolui. O espiritismo veio para romper esse paradigma dogmático, veio para nos resgatar o ensinamento primitivo de Jesus, original de Jesus. E ele nos ensinou a falar diretamente com Deus. E é o que Kardec nos auxilia a fazer no Evangelho segundo o Espiritismo. A partir deste capítulo 26, quando ele vai falar aqui das preces pagas, ele já nos prepara para entender o 27, onde ele nos ensina a questão da oração, e vai para o 28 para complementar o processo, usando 3 capítulos de 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para nos ensinar a falar com Deus e usar a oração como instrumento de auxílio ao nosso semelhante. Eu fico maravilhado com a sabedoria do nosso codificador e como ele foi dócil à inspiração do Espírito de verdade, que estruturou tudo isso com uma pleia de trabalhadores do bem. Que coisa mais maravilhosa isso. Então, nós vamos ver aqui Allan Kardec fazendo análise desse trecho que nós comentamos de Jesus orientando os discípulos e o povo ouvindo. Então, Kardec comenta: disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. Olha só. Então, a título de orar pelo morto, leva a fortuna que o morto deixou para a viúva e para a família. Porque tem que pagar, não é? Para fazer. E aí Kardec vai examinar a situação. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. É o que ele comenta, olha. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Não tem, de forma nenhuma, no Novo Testamento, essa proposta. Podem procurar. Bem? O dízimo, aquela coisa toda, vem lá do Antigo Testamento. Então, a prece, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ou seja, conforme paga, mais longa é a oração. Olha, ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, ou seja, muitas palavras necessárias, por que dizê-las poucas? Ou quase nenhuma, quando a pessoa não pode pagar muito, ou não pode pagar nada? É falta de caridade, diz Allan Kardec. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Olha o pensamento do codificador, tão claro, tão objetivo. Aí ele diz assim: Deus não vende os benefícios que concede. Deus nos proporciona benefícios e ele não cobra por isso. O sol nasce para bons e maus, para ricos e pobres, para todos os povos, para todas as cores, para toda a raça humana. Não é assim? Muito bem. Então, ele vai seguir, não é? Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, não pode garantir que vai funcionar, que vai ter resultado, como é que cobraria, então, um pedido que talvez nenhum resultado produza? Porque não é...
é um outro ser humano, como nós todos. Como é que vai garantir? Nem o médium pode garantir, ainda tendo a faculdade, que vai curar, porque às vezes não funciona assim. Então, não é possível que Deus subordine um ato de clemência e bondade, ou de justiça, inclusive, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade, a clemência iam ficar em suspenso. Vê, a razão e o bom senso, a lógica, dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Que a questão da cura, do funcionamento de uma prece, de um pedido, é uma questão de justiça. É por isso que Jesus curava e às vezes dizia assim, a tua fé te curou. Aí a gente entende assim, essa pessoa tinha uma crença impressionante, a crença da pessoa curou. Jesus não falou crença, ele falou fé. Ah, mas a fé não é crença? Sim, um dos sinônimos de fé é crença, mas não é o único. A tua fé te curou, a tua fidelidade à lei divina te curou, porque sendo fiel à lei divina, já resolveste os problemas que criaste no passado e agora não necessitas mais permanecer enfermo. Olha a lógica do Espiritismo. Isso, em palavras simples, é o que Jesus estava informando. A tua fidelidade, eu vou repetir, a tua fidelidade à lei divina fez com que agisses de tal forma que já quitaste o teu débito e já não precisas mais estar enfermo no corpo, porque o teu perispírito está se reequilibrando. Então basta um impulso da vontade para a movimentação dos fluidos para promover a harmonia, que já pode ser promovida porque a fidelidade à lei divina. Fé, fidelidade. Nesse caso, é sinônimo de fidelidade. E há um outro momento muito interessante, que a fé é sinônimo de conhecimento. Quando acontece isso? Jesus deixa isso registrar, quer dizer, acontece o fato e os discípulos registram, né, os evangelistas. É aquele centurião que estava com um servo enfermo. E há dois registros, né? Um que o centurião foi lá falar com Jesus e outro que ele mandou alguém. Não importa. O fato é que houve uma relação de Jesus com o centurião, seja com intermediário ou não. Então nós vamos ao fato. O centurião pediu para curar o servo que estava enfermo. E Jesus fez menção de ir para a casa dele, até começou a se encaminhar. Se o centurião estivesse junto, então ele teria dito ali, não, senhor, não precisas ir. Mas se não, alguém foi adiante dizendo, o mestre está vindo, ele mandou de volta alguém. Ou foi, e disse para Jesus que não precisava ir. Porque assim como ele tinha aqueles a quem ele dava ordem e eles cumpriam, ele sabia que Jesus tinha aqueles que ele podia ordenar e que curariam o seu servo. E naquele momento o servo ficou curado. E Jesus disse assim, nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem em Israel, entre os doutores da lei, entre aqueles até que estudavam a cabala em segredo, nem entre esses ele tinha visto tamanho conhecimento. Ele foi encontrar esse conhecimento num romano, num centurião romano, que não conhecia só da soldadesca, ele conhecia também da realidade espiritual, porque o que foi curar o seu servo foi um espírito, porque a cura aconteceu sem ninguém dos encarnados ir lá. Então, sinônimo de fé, sinônimo de nem Israel eu vi tamanha fé. Nem entre os filhos de Israel eu vi tamanha fé. Ou seja, tamanho conhecimento dessa realidade espiritual que aquele hebreu, aquele romano já tinha. Então, a Kardec segue dizendo, a razão, o bom senso e a lógica dizem que seria impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça, como a gente já tinha comentado. Então, a justiça de Deus é como o sol. A gente não falou do sol que nasce para todos? Então, é o que Allan Kardec vai ali comentar.
E ele ainda diz: há ainda um outro inconveniente para essa questão das preces pagas. É que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio. Olha aí o que a gente comentou ainda há pouco. A questão do indivíduo transferir para o representante a responsabilidade de resolver o problema. É a mesma coisa da confissão. Eu cometi um erro, agora eu vou lá, me confesso, e quem recebeu a confissão que resolve o problema. Eu não tenho mais nada a ver com isso, não. Eu já me confessei. Pronto. Será que é assim mesmo que funciona a justiça de Deus? E como é que fica a minha consciência, a minha responsabilidade? Então, nós entendemos a confissão como era feito com João Batista, que era pública. O indivíduo ia ali às margens do Jordão, entrava ali um pouco dentro da água e falava de público, um manifesto de mudança de comportamento. Era o renascimento em espírito. E então era feito simbolicamente um banho para depuração. Simbólico. É por isso que João vai dizer que ele batizava com a água, mas viria aquele que batizaria com fogo. Não precisava de água para batizar. Então os seguidores de Cristo ficam batizando com água e não estão seguindo nem o que João havia comentado. Porque Jesus não veio para batizar mais com água, ele veio para batizar com fogo. O fogo do conhecimento revelador que nos leva à nossa transformação para renascimento em espírito. Uma vez que nós estamos renascendo da água nas reencarnações sucessivas. A gente nasce dentro da água, no útero materno. Então, nós vamos ver que essa questão da pessoa se julgar quites porque transfere para os outros não tem cabimento. Então, Kardec segue dizendo, sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. É por isso que ainda hoje nós temos, e hoje eu fiz contato com um nosso irmão lá da FEB, que trabalha com as irradiações à distância para os necessitados. Quando não tinha pandemia, o grupo se reunia, agora o grupo faz a irradiação pela internet, a irradiação pode ser feita, e nós passamos um nome, mas não nos desobrigou da nossa oração pela pessoa por quem nós estamos pedindo. Nós podemos até pedir, como a gente sabe, a prece coletiva potencializa, mas na FEB é recebido o pedido e ninguém cobra nada de ninguém. Quando havia as reuniões presenciais, a pessoa ia lá, anotava num papelzinho, colocava numa caixinha para ir para o grupo de radiação para ler o nome, o endereço. Ah, mas por que o endereço? Os espíritos não podem encontrar a pessoa? Uai, os espíritos são adivinhos, por acaso? Quem é que diz que eles são adivinhos? Então é importante, sim, colocar o endereço. Eles poderão localizar, lógico, mas vai dar um trabalho tremendo para eles. Por que não facilitar as coisas? Então, nós fazemos o nosso pedido, mas não estamos desobrigados de orar nós por aquela pessoa por quem nós estamos pedindo. Então, é importante a gente compreender isso. Não há como transferir para outrem. Aí Kardec segue dizendo, qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga, ou de orar por um terceiro porque ele pediu? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro, e assim por diante? Eu conheço pessoas que vivem pedindo prece. Você fala com a pessoa e a pessoa diz assim, olha, ore por mim, não esqueça, viu? Por favor, não esqueça. Ela também lembra de orar pela minha mulher, pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha filha. Olha, não esquece de orar. Toda vez que você fala, a pessoa pede a mesma coisa. E aí a gente se pergunta, quando é que ela vai aprender a orar por si mesma e orar pelos seus? Aquele desespero para que os outros orem. Está terceirizando. Então nós podemos falar com Deus, nosso Pai, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, na intimidade da nossa habitação. Qual é a nossa habitação?
na interioridade do nosso ser. Onde está o templo de Deus, nosso Pai, verdadeiramente? É aí onde nós podemos. Então, ele diz, Kardec termina dizendo, não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso, quando a gente transfere para a pessoa orar mediante uma seta paga? E aí coloca por terra completamente, não é? Essa ideia das preces pagas. E para nós, os espíritas, em o entendimento de que nós podemos sim, e ainda que peçamos as irradiações, que a gente não está desobrigado de fazer a nossa parte e de orar por nós mesmos, de entrar em sintonia com os benfeitores amigos através da nossa concentração, da nossa oração, e orar pelos nossos familiares, orar pela paz do mundo. Nós temos vários grupos hoje de radiação pela paz do mundo, nessa situação pandêmica, nessa situação que nós estamos vivendo, de grupos que estamos orando, pedindo, tentando ajudar a espiritualidade. Quando a gente ora, a gente vibra, emite aquela energia positiva que a espiritualidade superior aproveita para inspirar aqueles que estão responsáveis pela administração, que nem sempre estão atentos a isso, que às vezes estão tão apegados às coisas materiais, mas se eles abrem uma brechinha e nós estamos orando, os espíritos superiores aproveitam aquela brechinha com a energia que a gente emitiu para poder ver se coloca alguma coisa, não é, para aquela pessoa poder cumprir o papel que assumiu e que muitas vezes está negaceando, não está cumprindo. Então, a oração não deve ser paga e o próprio exercício da nossa capacidade de auxílio em todos os âmbitos deve ser gratuito. E nós finalizamos dizendo, estamos na pandemia, não podemos abraçar, mas os nossos familiares, nós estamos em casa. Então, levantamos de manhã, não saímos para lugar nenhum, quando a gente sai tem que fazer o asseio e tudo mais. Abracemo-nos. Abracemos o nosso filho. Ah, mas ele já está com 15 anos, eu não tenho hábito. Vai lá e pede para ele licença e abraça. Pai, o que está acontecendo que você está me abraçando? Está acontecendo agora? Não, filho, sabe o que acontece? Eu já deveria estar fazendo isso há muito tempo, sabe? Então, quando me der vontade, eu vou te dar um abraço. Você deixa? Ah, pai, eu acho isso muito estranho. Ô, filho, você pode achar agora, mas quando você passar esse período da adolescência, você vai achar isso maravilhoso, você vai se lembrar disso e vai sentir saudade, filho. Vai dar aqui um abraço, dá? Nos abracemos. É uma maneira maravilhosa de transmitir energia positiva. E é de graça, gente, não custa nada. E que Jesus nos abençoe, nos ampare na sequência do nosso esforço de evolução espiritual. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial,
Com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.